Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Jeremias, capítulo 44 até 48. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer, não façam esta coisa abominável que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhe fique nenhum remanescente. Porque vocês me irritam com as obras das suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vieram para morar. Porque vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra. Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram, e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome. Desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Por que castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste? De maneira que dos restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva, para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito em Patros, disseram a Jeremias, não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissermos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram, quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem consentimento de nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo, quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e seus pais e os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado, como se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio este mal. Como hoje se vê, Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres. Escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá, que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos as votos de que fizeram a saber. Certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações.
Pois bem, confirme os votos que fizeram, sim, cumpram o que prometeram, mas escutem a palavra do Senhor. Todos vocês do povo de Judá que vivem na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus, eis que vigiarei sobre eles para o mal e não para bem. Todos os que de Judá, que estão na terra do Egito, serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, a terra de Judá, pouco em números, e todo o remanescente de Judá, que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês, que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entregarei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Capítulo 45. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você diz, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí, eu vou demolir, e aquilo que plantei, eu vou arrancar. Isto em toda a terra, e você está buscando coisas grandes para si mesmo. Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde for. Capítulo 46. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros, tomem posição e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor, eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo com o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança, contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó virgem do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. A palavra do Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anuncie no Egito e proclame isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês, porque o seu touro está caindo no chão. Não pode se manter em pé, porque o Senhor abateu. O Senhor multiplicou, os que tropeçavam caíram uns sobre os outros, e disseram, levante-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, apelido de espalhafatoso que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim lhe virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, moradora, filha do Egito. Porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e deshabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca no norte. Já vem atacá-la, sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína, o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele, com machados, como se fogem cortadores de lenha, cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, diz,
Eis que eu castigarei Amon, Deus dos Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos do que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos de seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu livrarei desta terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você, por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. Do modo nenhum deixarei você impune. Capítulo 47. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus, antes que Faraó atacasse Gaza. Assim diz o Senhor: Eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho de seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mãos deles enfraqueceram, por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus, para exterminar todo o resto que poderia socorrer Tiro e Sidom, porque o Senhor destruirá os filisteus. O resto que veio da ilha de Caftor, o povo de Gaza rapou a cabeça. Asquelon foi reduzido a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vocês vão fazer cortes na pele em sinal de luto? Ah, espada do Senhor, quando é que você vai parar? Volte para sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como pode ela ficar quieta se o Senhor lhe deu ordens? Ela dirige contra Asquelon e contra a costa do mar. Capítulo 48. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Kiriataim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe já se foi. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la para que não seja mais povo. Também você, ó Mademém, seja reduzido a silêncio, a espada a perseguirá. Ouve-se um grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos pela subida de Luite. Eles seguem com choro contínuo na descida de Oronaim. Se ouve gritos angustiosos de ruína. Fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser um arbusto solitário no deserto. Pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O deus Quemos irá para o cativeiro, junto com seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada um das cidades, e nenhum escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor disse: dê asas a Moabe para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, como vinho descansando sobre a borra. Mas não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão, despejarão as suas vasilhas e as farão em pedaços. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como vocês podem dizer, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe foi destruído, e as suas cidades foram invadidas, e os seus melhores jovens foram levados ao matadouro, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe está prestes a vir, e muitos se apressam o seu mal. Tenham pena de Moabe e todos vocês que estão ao seu redor, e todos que conhecem a sua fama. Digam, como se quebrou a vara forte e o cajado formoso. Desça da sua glória e sente-se em terra sedenta, ó moradora de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra você, e destruirá as suas fortalezas. Fique na beira do caminho e espie, ó moradora de Arroé. Pergunta ao que foge, aquela que escapou, o que foi que aconteceu? Moabe está envergonhado, porque foi destruído. Chora e grita e anuncia junto ao Arnon, que Moabe foi destruído. O juízo veio também sobre a terra de planície, sobre Olom, Jaza e Mefate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Mael, sobre Quiriote e Bozra, até sobre todas as cidades da terra de Moabe, tanto as de longe como as de perto. O poder de Moabe foi eliminado e o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Façam com que Moabe fique bêbado, porque se exaltou contra o Senhor. Moabe se revolverá
no seu próprio vômito, e também ele será motivo de riso. Pois não foi Israel também motivo de riso para você? Mas por acaso foi Israel achado entre ladrões para que você balance a cabeça quando fala dele? Deixem as cidades e vão morar nos rochedos, ó moradores de Moabe, seja como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. Ouvimos falar da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade e da arrogância do seu coração. Conheço a sua inocência, diz o Senhor, mas isso não vale nada. As suas arrogâncias nada farão. Por isso vou chorar por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe. Pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mais do que por Jazer, chorarei por você, ó vinha de Sibima. Os seus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os seus frutos de verão, sobre as suas uvas. Fugiu a alegria e o regozijo dos campos férteis de Moabe, pois acabei com o vinho dos lagares, já não pisam as uvas com grito de alegria. Os gritos não são gritos de alegria. Ouve-se grito de Esbom até Eleale e Jaza, e de Zeor, que se dão gritos até Oronaim e Eglat e Cilícia, porque até as águas de Nirim secaram. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifica nos altos e queima incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flauta por causa de Moabe, como flauta geme por causa do povo de Ki-Eres. Porque tudo que havia juntado se perdeu, porque toda a cabeça será rapada e toda a barba cortada, sobre todas as mãos haverá incisões, e em volta da cintura pano de saco, sobre todos os terraços de Moabe, e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro, e ninguém quer, diz o Senhor, como foi destruído, como choram, como de vergonha Moabe virou as costas, assim Moabe se tornou motivo de riso e de espanto para todos que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que uma nação voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. As cidades serão tomadas, as fortalezas ocupadas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Terror, cova, armadilha estejam por vocês, moradores de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova será apanhado na armadilha, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém sai fogo de Esbom, e labareda no meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça desse povo que ama tanto a guerra. Ai de vocês, Moabe! O povo de Quenos foi destruído, os seus filhos foram feitos cativos, as suas filhas foram levadas ao cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Palavra do Senhor, pastor Adair.